Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo para vocês e aqui para o canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou falar sobre como foi o meu tratamento com o remédio Roacutan, né? Para quem não conhece, que é um remédio para tratamento de espinhas, de acne, tá bom? Então se você quer saber mais detalhes aí de como foi o meu tratamento, se você tá fazendo, quer saber como foi ou se vai fazer, então é só continuar assistindo o vídeo. Vamos embora! Bom, pessoal, eu não passei nada, tá, na minha pele, de maquiagem, de nada mesmo. Eu só tô com um brilhozinho labial e com máscara de cílios, mas que isso não interfere em nada. Então eu já quis mostrar também, né, um videozinho sem make, já pra mostrar melhor pra vocês de como foi o resultado, tá bom? Então vejam só, eu vou contar um pouco de como foi esse processo, né, de como foi decidido que eu teria que usar essa medicação. Pra quem não conhece, se não me engano, eu acho que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, no qual eu tava sem maquiagem e a minha pele já tava com bastante espinha. Então eu vou deixar uma foto aqui do lado aparecendo pra vocês mais ou menos de como era, tá? A minha pele era cheia de espinhas. Infelizmente essa foto, pessoal, eu não tenho, assim, desde quando eu tenho espinhas e tal, porque teve uma época que ainda tava bem mais agressivo do que essa imagem que vocês acabaram de ver. Tinha espinhas que realmente estavam bem grandes, bem grossas, então às vezes coçava, então eu não podia coçar, e aí eu só passava o dedo assim circulando, enfim, não tinha como coçar de jeito nenhum. E também eu não podia usar maquiagem, já que a pele estava muito sensível. Tanto antes de começar o tratamento quanto depois, né, eu não poderia. Tinha que usar muito protetor solar. E aí, pessoal, como eu tava me vendo numa situação muito difícil, eu decidi ir no dermatologista. Só que eu não conhecia nenhum, não tinha nenhum em mente. E na época, o meu plano de saúde já tinha sido retirado por conta da idade. E aí, o que eu fiz? Procurei pelo SUS. E aí muita gente sempre fala, ah, mas o SUS não tem muitos médicos bons e não sei o que, mas tem as suas exceções. Então eu encontrei, né, esse doutor, o nome dele é Dr. Júlio, então eu vou deixar até o Instagram dele aqui embaixo, tá, pessoal, para vocês seguirem. Tiverem algumas dúvidas, chama ele lá no direct. Ele também atende particular, atende pelo SUS, eu creio que ainda atende pelo SUS em Vitória, tá? Então qualquer dúvida vocês podem perguntar a ele, então o Instagram dele tá aqui embaixo. Então eu procurei esse médico, eu conversei com ele, né, o dermatologista, e aí ele viu realmente a minha pele e o que foi definido, que o meu tipo de acne já era de, no caso, de terceiro grau. Então, mesmo que eu usasse esses tipos de ácido, essas coisas, então não iria funcionar muito bem. Então, o que ele passou? Ele solicitou vários exames de sangue, né? Eu fiz esses exames de sangue, de colesterol, glicose, enfim, um monte de coisa. E aí levei esse resultado dos exames para que ele pudesse ver, através dessas minhas taxas, se eu poderia começar a utilizar essa medicação. E aí, beleza, foi feito todo o procedimento, já dei entrada, né, na medicação. Então, esse medicamento, nesse Roacutan, ele foi fornecido pela Secretaria de Saúde, né, de Vitória. O Estado, ele fornece esse tipo de remédio para os pacientes. E o restante da medicação, eu tive que comprar. Então, nesse caso, eu tive que ir a um oftalmo, né, porque, como vocês sabem, né, eu uso óculos, lógico, e eu tenho problema, né, de miopia e astigmatismo. Então eu tinha que ter um laudo médico, né, se era permitido, através de uma avaliação do meu oftalmo, se eu poderia usar, né, se eu teria essa liberação de usar o Roacutan. Então ele fez os exames também, então eu recebi, né, a liberação do oftalmo que eu poderia usar a medicação. E aí tudo certo. Então, o remédio em si, pessoal, quando chegou, né, eu até reservei, pessoal, eu guardei todas as caixas, assim, já para mostrar para vocês, guardei, né, porque eu queria muito contar um pouco para vocês de como foi, né, para vocês saberem até mesmo quem tá usando agora. Então, a primeira caixa que chegou foi essa daqui, o do Roacutan, né, então vieram 30 comprimidos, e assim, pessoal, a cada mês eu pegava 2 caixas. Então, o governo mandava 2 caixas. Então, isso como funcionava? A gente levava um papelzinho, tipo de uma guia, que o médico ele passava, ele prescrevia, a gente levava na Secretaria de Saúde para fazer todo o procedimento, né, de solicitação. E aí a gente levava junto com alguns exames e também um teste de gravidez. Isso para homens também? Lógico que não. Somente para as meninas, mulheres, enfim. Então, mesmo que a gente soubesse que não estava grávida, mas
tanto é pela questão do governo, pela questão da papelada, enfim, eles precisam ter uma comprovação. Por quê? O Roacutan é um tipo de remédio que mulheres grávidas não podem utilizar, porque eles acabam prejudicando na má formação do bebê. Então, por isso que eles precisam de uma comprovação, né, de uma confirmação que não está grávida. Aí, beleza, eu tomava 2 comprimidos por dia, né, então tive reações? Tive muitas reações, gente. A minha pele começou a descamar, sabe, descascar quando você vai... Sabe quando você vai numa praia, que você leva muito sol, não passa protetor solar, enfim, aí fica descascando? Então, eu comecei a descascar meu rosto todo e meus lábios também, ficava como se tivesse rachado, sabe? E aí, tanto os meus braços também começaram a descascar. Esse foi o tipo de reação que eu tive, tá? E assim, com relação ao meu olho também. Eu fiquei com alguns vasos muito calibrosos, então acabava que meu olho ficava um pouco vermelho e a gente via aqueles risquinhos vermelhos que eram exatamente os vasos que estavam bem calibrosos. E aí, pessoal, essas 2 caixas, né, que eu acabei de mostrar pra vocês, foram as 2 primeiras que vieram. E aí depois começou a vir esse tipo aqui, ó, que é a mesma coisa, tá, pessoal? O mesmo remédio em si, do Roacutan. Então eu comecei. E junto com essa medicação do Roacutan, mesmo eu tinha que utilizar outra medicação também, que essa eu comprava por fora. Então, quais eram essas medicações? Independente de uma pessoa que seja virgem ou não, ela tem que usar o anticoncepcional. Então, ele tinha me passado 3, então eu peguei o dessa marca aqui, esse Yumi. E aí eu tinha que usar também a cartelinha, então eram comprimidos normais, tá? E a princípio, quando eu comprava, ele vinha nessa bolsinha aqui, com a cartelinha dentro e tal. E depois começou a vir assim, nessa embalagem de caixinha. Mas enfim, é a mesma coisa. Então eu também, junto com o Roacutan, eu tive que usar essa medicação, né, um anticoncepcional. E aí tinha que usar também o protetor solar, que era, eu utilizava esse daqui da Anasol, né, o fator 35, muito bom. E justamente para pele oleosa, tá, pessoal? Então, tanto ele protetor solar facial, como você tem que ver o tipo da pele também. E aí, o outro que eu utilizava era o Bepantol labial, que ele é assim, ó. Ele é nesse formato, então eu utilizei muito, pessoal, que é para poder hidratar, né, os lábios, poder dar aquela vitamina, né, que tá faltando, enfim. E aí, como eu falei pra vocês, né, pela questão de usar óculos e tal, que eu tive que pegar um laudo do meu oftalmo, eu também tive que utilizar esse colírio aqui, ó. Tudo bem, bebê? Vai levar troquinho. Irmãs, Esse cara. atrapalham a sua gravação. Uhul! Ai, que bonitinho esse negócio aí atrás. Gostou? Eu acabei de gravar um vídeo redecorando. Que fofo, tô precisando do Natal. Então, eu tive que usar esse colírio aqui, ó, pessoal. Que ele vem assim, um frasquinho, né? Então, eu tive que utilizar bastante, porque meu olho tava ficando bastante irritado. Então, eu usei vários. E esses foram, assim, as medicações que eu tive, né, que tomar durante esse processo aí do tratamento com o Roacutan. E o tratamento, ele durou 6 meses. Então, a cada 3 meses, mais ou menos, a cada 2 meses, eu voltava ao médico, ele solicitava todos os exames de sangue novamente. E aí eu fazia pra ver, né, assim, se tava tudo certo, se precisava parar, enfim, como tava. E a única coisa, pessoal, que assim, em mim deu mais alterado foi com relação ao colesterol. Porque, assim, uma que a gente tem que dar meio que uma evitada em algumas comidas, a gente também não pode comer tudo e tal. Mas o colesterol em si, ele deu um pouco de uma elevada, né? Mas a gente conseguiu controlar numa boa. Sendo que o período do tratamento por completo são 6 meses. Porém, eu não cheguei a concluir até o 6º mês. Por quê? No último mês de tratamento, como eu falei para vocês, o Roacutan é o estado que manda, né? A Secretaria de Saúde quem distribui para os pacientes. E aí acabou que quando eu cheguei exatamente no período de finalização, gente, naquele período, sabe, de aleluia, tô acabando, infelizmente o estado ele não mandou mais medicações. Então não só eu, mas como muita gente também ficou sem medicação, tá? Então a minha estava finalizando, tinha gente que estava começando, tinha gente que já estava no meio, enfim. Então assim,
não cheguei a concluir, mas como vocês podem ver, pessoal, a minha pele ficou assim bem limpa. A única coisa que ficou foram assim poucas marquinhas. Então, pessoal, eu aproximei um pouco aqui, tá? Pra vocês visualizarem melhor de como ficou a minha pele. Então, olha só ficou algumas marquinhas, mas aí quando eu passo maquiagem, isso super esconde de boa. Então, ficou só essas marquinhas vermelhas assim, ó, tá vendo? Aqui, pessoal, já é uma que já tá se enxerindo em sai, porque fase de TPM. Enfim, e aí ficou algumas marquinhas. E na minha testa, pessoal, tem saído muito, são cravos. Como vocês podem ver, minha pele é bem oleosa, então tem saído alguns cravinhos. Mas também é como eu falei, né, porque eu tô naquela fase, enfim, de cólica, aquela fase super chata, né, do mês. E aí, pessoal, ó, mas assim, com relação ao resultado sobre o que tava e como tá agora, gente, melhorou e muito, bastante. No período, né, do tratamento, com certeza eu tentei, assim, pensei em desistir, gente, juro a vocês, por conta das reações, né, porque tudo isso aqui, gente, tava descamando, então tinha que estar usando muito protetor solar, muito hidratante labial, e às vezes eu pensava, digo, meu Deus, eu não tá resolvendo de nada. Mas aí resolveu bastante, né, como vocês podem ver. Então, foi um resultado bem positivo. Essa medicação, né, do Roacutan, eu mostrei pra vocês porque é uma medicação que, assim, eu não tô dizendo, ó, é esse aqui que você tem que tomar e você já pode começar a tomar. Não, essa medicação, ela só é vendida, né, através da prescrição médica. Então, esses outros que eu mostrei, isso são produtos normais que vocês podem usar no dia a dia, tanto protetor solar, quanto anticoncepcional, quanto esse Bepantol labial mesmo, que ele não é só para tratamento, a gente pode utilizar no dia a dia para hidratar, né, os nossos lábios por conta do sol, enfim. E esse colírio também, que ele serve como lubrificante, né, dos olhos. Então, super normal, tá, pessoal? Não entendo o que eu tô dizendo. Ah, vocês têm que comprar isso, ou vocês têm que tomar essa medicação, enfim, tá? Então, assim, para quem tá começando, né, a utilizar, ou quem já utilizou aí, sabe que realmente é muito difícil, né, de você continuar esse tratamento, mas para quem tá começando, continua, pessoal, porque o resultado é muito bom, pelo menos para mim funcionou bastante. E aí, lógico, eu sempre tive aquela dúvida, tá, eu vou tomar, minhas espinhas vão sumir, mas e depois? Será que elas voltam? Então eu perguntei, né, justamente ao médico que me acompanhou, o dermatologista Dr. Júlio, como eu falei pra vocês. E aí, ele disse, gente, que sim, elas podem voltar, porém a probabilidade é bem menor. Então, assim, como vocês podem ver, realmente espinha, desde que eu parei de tomar medicação, tá saindo agora. Então, gente, já fazem uns meses que eu parei, eu não lembro exatamente quando eu cheguei a parar, né, a medicação, mas já fazem uns meses que eu parei e a espinha ela tá começando a voltar agora, a aparecer agora, tá? Então assim, cravinhos sempre aparece, até porque, como eu falei, minha pele é oleosa. Mas espinha em si só essa até agora, tá, gente? Não é aquelas espinhas como tava antes. Então agora sim eu posso passar maquiagem, né? Eu me sinto bem melhor do que antes. Pessoal, se você tem alguma dúvida, se você tá procurando um médico para poder começar o tratamento, ou para ele ver, olhar a sua pele, ver se realmente precisa dessa medicação ou se algum ácido resolve, então vocês podem tirar alguma dúvida, tá, com o Dr. Júlio, que o Instagram dele tá aparecendo aqui embaixo para vocês. Podem seguir, ele é ótimo, ele posta várias imagens e assim, ele não só cuida de acne, mas também faz muito procedimento estético, enfim, então dê uma olhadinha no Instagram dele que é super legal, eu super indico, tá bom? Então procurem por ele também para tirar até mesmo algumas dúvidas de vocês, tá bom? Basicamente foi esse o vídeo, então eu só quis explicar um pouco de como foi aí esse processo, né, da medicação. Realmente foi bem complicado esse período, né, eu pensei em desistir várias vezes por conta das reações que estava tendo, mas assim, graças a Deus deu tudo certo, eu consegui, né, pelo menos assim, 90%, 95% da minha pele melhorou bastante com esse tratamento que foi feito. Então assim, pessoal, mais uma vez lembrando, tá, eu não estou incentivando ninguém a comprar essa medicação, eu só estou mostrando para vocês qual medicação eu utilizei, como foi, né, quanto tempo. Então, basicamente foi isso, né, bem resumido aí esse procedimento que eu passei.
mas que o resultado foi bastante positivo. Então, se você está com algum problema de espinha, de acne, enfim, então procura um dermatologista mais perto de você, um dermatologista super confiável, tá? Então, ou ele vai passar algum remédio manipulado, ácido, alguma coisa, ou até mesmo esse tipo de medicação, né, que eu falei pra vocês que foi a que eu tomei, tá? Mas eu desejo uma boa sorte para quem tá começando agora a fazer o tratamento. É bastante complicado, assim, pelo menos eu tive reação, não sei outras pessoas se tiveram a mesma reação, mas quem tem, pessoal, que assim, continua, primeiro vai no médico, né, pra ver se esse tipo de reação é normal, e se for normal, continua, porque pode ter certeza que depois o resultado é muito satisfatório, você vai se sentir bem melhor, da mesma forma que eu me senti bem melhor, né, agora com o rosto assim, sem espinha, só marquinhas, mas isso é detalhes, tá? Então é como eu falei, né, porque eu não cheguei a terminar o tratamento. Mas enfim, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas para vocês, que eu possa ter ajudado você a continuar com o seu tratamento, ou então a buscar um dermatologista, porque a acne, gente, tem cura, é só você se cuidar, né, para dar aquela controlada, dar aquela reduzida, e a gente sabe que isso é questão hormonal, né, do tipo de pele, enfim, tá bom? Então já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, tá, pessoal, para receber as notificações do YouTube quando eu postar uns vídeos novos. E aí, pessoal, também, ó, avalie o vídeo clicando em gostei, comenta aqui embaixo qual a sua dúvida, se você já está se tratando, se você gostou desse tipo de vídeo, se gostaria que eu fizesse mais vídeo assim, contando um pouco mais, se ficou alguma dúvida, enfim, comenta aqui embaixo, tá bom? E compartilha o vídeo para os amigos, tá bom? Então é isso, pessoal. Super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!